Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao programa Carreira em Consultoria de RH. Aqui nós discutimos as estratégias de como você pode se tornar um consultor de RH. Eu sou Ângela Camargo e o vídeo de hoje é da série 3A, Administração. O tema, avaliação psicológica versus a análise comportamental. Então a intenção aqui hoje é explicar um pouquinho para vocês como que funciona cada ferramenta, né? Do que se trata uma avaliação psicológica e do que se trata uma análise comportamental. É muito interessante porque inicialmente, quando nós iniciamos a consultoria em RH, um dos principais serviços, né, de frente, eu já mencionei isso em outros vídeos, é o processo de recrutamento e seleção. Então eu vou focar um pouquinho mais nesse processo, né, para poder exemplificar cada tipo de abordagem. No entanto, é importante a gente entender que nós podemos utilizar tanto a avaliação psicológica quanto a análise comportamental em outros contextos também, né? Mas para ficar mais fácil esse processo, eu vou explicar com foco no processo de recrutamento e seleção, tá? O porquê, né, de a gente estar falando sobre esse tema aqui no Fazendo Carreira em Consultoria de RH. Como eu mencionei em alguns outros vídeos, geralmente o processo de recrutamento e seleção ele é um serviço inicial, é um serviço frente, que faz de fato você começar a divulgar a consultoria, né, o seu trabalho como consultor ou como consultora de RH. Por quê? Porque geralmente é o trabalho, um dos que a gente costuma chamar de trabalho avulso, né? Um dos serviços avulso. Você vai lá e faz um processo. Inicialmente, eu iniciei dessa forma, né? Eu fazia processo seletivo, comecei a divulgar que trabalhava dessa forma, que fazia processo de recrutamento e seleção e fui chamada para fazer algumas vagas, né? Então, vagas de vendas e por aí vai. O importante é que, apesar das pessoas desconhecerem a importância, né, em muitos casos, a importância de um profissional de fato capacitado e fazer um processo de recrutamento e seleção, geralmente é o que vai impulsionar, né? Então, quando eu iniciei, eu fiz alguns processos seletivos, já mencionei isso para vocês, de vagas, né, de vendas, e de fato foi o que me deu abertura para iniciar a consultoria, né? Então, eu comecei ali a fazer alguns processos, de fato fiz processos com muita qualidade, eu não tinha ainda muita experiência, mas eu fui buscando ali formas de fazer um processo seletivo de qualidade, né? Entreguei, gerei valor e iniciei a consultoria, né? Consegui de fato fechar o contrato depois de 3 processos seletivos. E foi a porta de entrada aí para os meus 3 primeiros contratos, né? Então é muito importante quando você que é recém-formado nos cursos de psicologia e administração, pretende atuar na área de consultoria em RH, é importante que você comece a trabalhar entender como funcionam esses serviços frente, né? Para que você possa começar a divulgar. Então você divulga que faz processo de recrutamento e seleção nos grupos de amigos, né, de conhecidos e por aí vai, e através disso geralmente você inicia a consultoria, né? Então é importante entender que tem algumas estratégiazinhas importantes para você iniciar a consultoria, né? Então, primeiro, né, em consultoria de RH, nós analisamos, né, nós fazemos muitas análises e muitas avaliações, uma delas é a avaliação psicológica e também a análise comportamental. O consultor de RH ele precisa definir bem no momento de fazer um processo de recrutamento e seleção, ele precisa ter bem definidos os processos e os recursos que ele vai utilizar para realizar um recrutamento e seleção que seja eficiente e efetivo de fato, né? Para isso é importante buscar as melhores práticas para obter resultados mais precisos. Importante é isso. Então, 2 dos processos mais utilizados, nesse caso, que trazem uma precisão, de fato, a análise comportamental e a avaliação psicológica.
Entendendo esses dois pontos, e é por isso que a gente traz aqui as dicas, né? Para que fique fácil de você compreender e também para que entenda que às vezes até a gente escuta muito até mesmo por profissionais da área, né, que já atuam, a gente sempre escuta essa questão de confundir, né, que a avaliação psicológica é a mesma coisa de uma análise comportamental e vice-versa, né, quando na verdade são duas ferramentas valiosíssimas, mas que são distintas, né. Nesse processo, quando eu posso usar, né, uma ou outra? Aí vai depender muito, mas geralmente você pode usar em vários contextos, seja no processo seletivo, de fato muito importante, e aí um detalhe é que a análise comportamental, ela deve ser utilizada em todos os processos, né, em todos os cargos, para todos os tipos de vaga, é muito importante aprender de fato a fazer uma análise comportamental, porque ela vai trazer resultados extremamente valiosos para uma contratação de um novo perfil para a empresa, né? Então é importante entender que não necessariamente a avaliação psicológica ela vai precisar ser feita em todas as vagas, né? Geralmente nós realizamos ela em vagas estratégicas, né, a nível de gestão, de especialista, de supervisão, de coordenação. Mas a análise comportamental é importante que seja utilizada em todos os processos. E aí a gente vai entender um pouquinho do porquê, né? Então, a gente usa tanto em vagas efetivas como também em vagas de estágio na consultoria. Na análise de 100 pessoas, nós utilizamos ela em vários contextos. Então, a análise comportamental ela pode e deve ser utilizada em muitos contextos, né? Em todos os contextos. No entanto, vale ressaltar que todo o processo a ser realizado ele deve ser feito um mapeamento antes, né? Um mapeamento de competências comportamentais, de competências técnicas, alinhado sempre com os valores, né, da empresa. E a gente vai compreender um pouquinho mais sobre isso logo à frente. Então, é primordial, nesse caso, que se verifique a convergência entre os valores do candidato e quais são os valores da empresa, né? Por que a gente fala dessa importância? Quando você inicia, né, seja porque você vai atuar no processo de recrutamento e seleção somente ou porque você já tem contrato, é importante que você primeiro conheça essa empresa, né? Então você precisa conhecer a empresa, conhecer a cultura da empresa, para você poder entender qual é o tipo de perfil que você vai buscar no mercado, né? E é isso que de fato vai começar a gerar valor para a sua consultoria, porque se você não conhece a empresa, dificilmente você vai conseguir trazer um candidato que seja alinhado. Às vezes, você busca um perfil comportamental que não vai se encaixar, né, principalmente se tratando de pequenas empresas onde não é muito departamentalizado, e você precisa achar uma pessoa que vai ficar em constante contato ali com todo mundo, né? Então, nós tivemos um processo de recrutamento e seleção de um candidato que são somente 5 colaboradores, né? Então, ali a gente precisou trabalhar 2 perfis que estivessem convergentes com o que a empresa busca, até mesmo porque ela ia precisar estar convergente com os demais colaboradores, né? Então, é muito importante que você sempre conheça a empresa, conheça o dono da empresa, para você poder ter uma noção de como fazer, de qual perfil você vai buscar no mercado, né? Então, sempre antes de iniciar um processo, de pegar um processo de recrutamento e seleção, principalmente você que está iniciando, você precisa ter esse entendimento de, primeiro, isso gera autoridade, né? Porque se você simplesmente pega o processo, eu falo por experiência própria. Então, geralmente, no meu início, em consultoria de RH, eu pegava muitos processos e geralmente vinha sem informação, né? Eu quero um processo de recrutamento e seleção de um vendedor. Eu quero processo de recrutamento e seleção de um auxiliar.
E às vezes para o dono da empresa isso é claro, mas para você não é, porque você precisa conhecer um pouco mais a fundo daquela empresa para poder buscar o candidato adequado e fazer um processo assertivo. Então, inicialmente, ainda você não tem muita experiência, mas você precisa começar a definir, né, a mapear o perfil daquele candidato. E aí você vai fazer através das reuniões, né, com o dono da empresa, se possível, às vezes marcar, se você ainda não tem um contrato, né, marcar ali para conhecer a empresa, para entender como que ela funciona, fazer as pesquisas nas redes sociais dessa empresa, entender se ela tem, né, para você de fato conseguir mapear esse perfil e buscar aquele que tem mais convergência com a empresa. Então, inicialmente todo o processo seletivo, e isso é muito importante. A partir desse momento, é importante você entender cada tipo, né? Tanto de avaliação psicológica quanto da análise comportamental. Então, como eu mencionei, às vezes até mesmo profissionais da área confundem e acham que é a mesma coisa, né? Porém, são abordagens que possuem diferenças que mudam a visão de atuação. Entendendo um pouquinho o que é a análise comportamental, né? A análise comportamental é um processo de mapeamento da postura, né? Da postura de comportamento de uma pessoa. Aqui, a gente busca identificar quais são as competências, as capacidades, as habilidades e as características do comportamento de uma pessoa. Esse tipo de ferramenta nos permite identificar as preferências naturais, intrínsecas da pessoa, né? Quais são as preferências? Como aquela pessoa se comporta em determinada situação? Como ela se comporta diante de estímulos externos? Né? Como ela age sob pressão, como ela age em atividades que são mais minuciosas, que exigem um pouco mais de atenção, concentração. Então, permite, né? A análise comportamental vai te permitir a identificar comportamentos expressivos. E quais são as suas tendências para tomada de decisão. Por isso que, de fato, ela é extremamente importante em todos os processos, para que você possa conhecer como funciona aquele indivíduo, quais são os comportamentos, as tendências, né, de comportamentos. Já a principal, né, entendendo a principal finalidade desse processo, é identificar os talentos, no caso de recrutamento e seleção, os talentos, mas também para mapear os perfis. Então, às vezes você entra na empresa, né, começa ali a mapear os perfis e você identifica que uma fala, né, o que aconteceu muito num dos nossos contratos é que um determinado colaborador ele não entrega o que tem que entregar, ele não é produtivo, ele não está conseguindo executar de fato as suas atividades. Nesse momento, a análise comportamental é muito importante porque você vai identificar qual é a aptidão daquele candidato, daquele colaborador, né? Será que de fato ele está na função correta? Será que ele está exercendo de fato aquilo, tem compatível os comportamentos, né? Ou não? Então não serve somente para o processo seletivo. É claro que isso é um tema que a gente pode trazer em outro vídeo, né? Muito amplo, muito profundo também. Como eu mencionei, a gente pode usar a análise comportamental em diferentes contextos, mas inicialmente é importante você compreender um pouquinho como funciona a análise comportamental para que você também conheça aquele ambiente, conheça as pessoas que estão inseridas ali, os colaboradores, né? Até mesmo entender qual é o perfil comportamental do dono da empresa, para você ser o mais assertivo possível nas abordagens, porque cada pessoa é de um jeito, né? Nós somos subjetivos, então temos comportamentos que por mais que existe um padrão, né, mas cada pessoa tem o seu. Então é muito importante você entender como que funciona cada perfil. E nesse caso a análise comportamental ela é extremamente importante. Esses são
os temas, né, são de fato dois temas muito discutidos na nossa área, e é importante a gente saber que uma coisa é diferente da outra. Então, quando a gente entra na avaliação psicológica, aí a gente tem um conceito que ele é tanto amplo na sua definição, quanto também na sua finalidade. Por quê? Ela é uma ferramenta restrita à atuação do psicólogo, né? O psicólogo, nós temos o Conselho Federal de Psicologia e o Conselho Regional de Psicologia, que regulamenta, né, a profissão. E nesse sentido, os testes psicológicos, e somente testes aprovados e validados podem ser aplicados, ele traz uma avaliação que ela é mais profunda da análise da natureza humana, né? Então aqui a gente conhece da psique do indivíduo, a gente conhece da personalidade, e ela é mais profunda. Então nesse caso ela é restrita e específica de um especialista da área, né? Um psicólogo nesse caso. E aí entra aquela questão, né? O nosso foco aqui é compartilhar, né? Ajudar recém-formados em psicologia e administração. E nesse caso, o administrador não pode fazer a aplicação dos testes psicológicos, mas isso não inviabiliza o processo em consultoria, até porque, como eu mencionei, a análise comportamental, ela deve ser feita em todos os contextos e pode ser feita pelo profissional, tanto da psicologia quanto da administração. No entanto, a avaliação psicológica a gente só executa em vagas que são mais estratégicas, né? Então, a nível de especialista, como eu mencionei, a nível de gerência, de supervisão. E aí sim é interessante você trazer uma avaliação psicológica para que de fato gere ainda mais valor na sua entrega, né? E se você é administrador, você pode buscar a parceria de um psicólogo para estar realizando a avaliação psicológica, né? De fato, isso vai agregar muito valor para o processo, né? Nesse nível. A avaliação psicológica, então, né? O conceito, ele é muito amplo, como eu mencionei, e é muito importante entender que em processo de recrutamento e seleção, a nível de vagas mais estratégicas, nós vamos ter a possibilidade de conhecer mais sobre o psicológico do candidato, né? Os testes, eles geralmente são mais específicos, né? Uns com resultados mais precisos e comparáveis. Aqui a gente vai conhecer, a gente vai avaliar personalidade, tem teste que avalia inteligência, as habilidades cognitivas, seja, né, aí no caso atenção, memória, nós temos baterias de testes, né, atenção concentrada, atenção alternada, dividida, as habilidades sociais do candidato, né, a gente consegue entender um pouquinho de relacionamento interpessoal, como que funciona, é um perfil mais introspectivo, é um perfil mais extrovertido. Isso é possível também de ser visto numa análise comportamental, mas de fato a avaliação psicológica ela traz isso com um pouco mais de profundidade, né? De fato aquela pessoa é um perfil mais introspectivo, mas ela consegue conversar, ela consegue se relacionar, ela consegue desenvolver suas atividades em equipe, né? Ou não, ela é um perfil extremamente introspectivo e ela não consegue né, ela não consegue fluir nessas determinadas atividades. Enquanto a análise comportamental ela vai te trazer a percepção de que não, esse perfil ele é mais introspectivo de acordo com determinado comportamento, a avaliação psicológica vai te trazer qual é o nível dessa introspecção, né? É um candidato, é uma pessoa extremamente introspectiva, que tem um limite de contato com o outro muito profundo e isso engessa ela não consegue desenvolver em meio a uma equipe, ou não, né? Então, por isso, existe importância, porque de repente um cargo de gestão, ele é um líder, né? Ele vai precisar trabalhar a equipe, desenvolver,
Então, se a pessoa tem um perfil muito introspectivo, a nível de limite de contato muito exacerbado, ele de fato não vai conseguir trabalhar a nível de liderança, né? Então, sempre a análise comportamental me traz uma noção daquele comportamento, né? Quais são as tendências naturais, e a avaliação psicológica me diz qual é a profundidade disso, como funciona a personalidade dessa pessoa. A mesma coisa para o processo, para um perfil mais extrovertido. Então, é uma vaga que de repente é um candidato mais extrovertido. A análise comportamental vai me trazer isso através da própria comunicação, da própria gesticulação desse candidato. E a avaliação psicológica ela vai me trazer o quanto extrovertido é. Porque de repente, para aquela atividade, para aquele cargo, não vai ser necessário, se essa pessoa ela não tem limite no contato, né? E aí exagera na questão de brincadeiras, né? E isso tudo o teste psicológico vai me trazer. Então é sempre nessa pegada, onde a análise comportamental eu consigo compreender um pouco do comportamento, como aquela pessoa reage a determinada situação, e a avaliação psicológica me traz a profundidade disso, como essa pessoa é na sua personalidade, né? Então, vai de fato nos trazer um norte para onde nós devemos direcionar determinado candidato ou determinado colaborador, né? Na empresa ou no cargo, enfim, que de fato consiga, né, o psicológico dele, né? Eles tem que estar alinhado nesse caso. Então, se ele se adapta a uma situação, se ele não se adapta. Lembrando que testes psicológicos, nós temos algumas particularidades nessa aplicação, né? Então, para você que, no caso, é administrador, não pode aplicar uma avaliação psicológica, é importante você compreender também como funciona. Então, qual tipo de teste, né, que você vai estar aplicando? Então, no caso, vai fazer uma parceria com o psicólogo para uma avaliação psicológica, você precisa ter uma noção de como isso funciona, até mesmo para ser assertivo nesse momento, porque existem tipos específicos de teste para cada tipo de vaga, né, para cada tipo de cargo, função no caso. Então, a gente, geralmente, o básico é uma avaliação com teste psicológico e um teste de atenção, mas é uma vaga um pouco mais, uma vaga a nível de produção, né, de analista de produção, por aí vai. Então, eu preciso aplicar um teste mais voltado para raciocínio lógico, né? Enfim, então, existem também tipos de teste específicos para cada tipo de função, para cada tipo de vaga. E isso é importante no momento. Por quê? Porque entender sobre isso, né? Mesmo que você seja um administrador iniciando a consultoria. Importante entender porque se você for buscar a parceria para aplicação, né, avaliação para gerar mais valor na sua entrega no processo seletivo ou na avaliação de perfil, você entender que os testes psicológicos eles costumam ser muito caros, né? Então a gente precisa escolher muito bem como que vai ser, quais testes nós vamos aplicar. O outro ponto importante também é que às vezes aplica testes sem ter muita necessidade, né? É importante a gente filtrar. E o outro ponto muito importante é sempre estar atento às questões que são um pouco mais técnicas da área, né? Então existe uma linguagem muito técnica dos testes psicológicos, dos laudos que são elaborados. Então é sempre importante buscar entender como funciona essa linguagem. Então buscar um profissional que de fato você vai conseguir fazer uma parceria bacana. Geralmente nos processos seletivos que nós realizamos, eu costumo aplicar teste psicológico somente em candidatos que são finalistas. Como que é isso? Na grande maioria das vezes, e muitas consultorias, aplicam testes de personalidade no grupo de candidatos, né? Então, selecionou, fez o primeiro filtro, uma triagem ali do currículo, chama o candidato para entrevista,
porque de acordo com o currículo e das características da vaga ele é compatível, chama para entrevista e já faz uma bateria de testes, né? No entanto, na nossa percepção não é tão assertivo, uma vez que, de novo, os testes são caros. Então é importante que, o que nós fazemos geralmente, né? Faz a triagem muito bem feita daquele currículo, verifica se tem convergência, né, com as características técnicas que a vaga pede, experiência, atuação, chama os candidatos para uma entrevista em grupo, até mesmo para começar a fazer análise comportamental, lembrando que desde o início, desde a primeira entrevista, do primeiro contato, até mesmo pelo próprio telefone, você já começa a fazer uma análise comportamental do candidato. E você vai fazendo um processo de filtro, né? Inicialmente para quem está iniciando, não tem muita experiência, a gente sempre recomenda as entrevistas que são estruturadas, né? Ou seja, são perguntas que você estrutura antes para poder fazer para o candidato. E isso é excelente, não tem problema nenhum em relação a isso, né? Você já levar perguntas que são estruturadas. E depois desse processo de entrevista em grupo, você faz um filtro, vai para a entrevista individual, ali você já vai fazer uma análise um pouco mais profunda do comportamento, vai compreender se de fato tem convergência, se não tem, quais são as aspirações do candidato, e aí você já vai conseguindo avaliar o comportamento, né? Por isso que ela tem que ser feita em todos os processos. Depois dessa entrevista individual, você já conheceu esse candidato, já viu como ele se comporta diante de outras pessoas, né, relacionamento interpessoal e por aí vai, você vai filtrar ainda mais. Alinhou, fez a análise de convergência, está alinhado com as características da vaga, está alinhado com o que a empresa pede, aí sim você parte para a aplicação de teste psicológico, porque nesse momento você consegue de fato filtrar, né, bons candidatos. E aí a gente tem uma série de procedimento, que aí a gente pode aplicar também uma redação, a gente pode aplicar outros questionários, né, que servem também para análise comportamental. Por quê? Porque geralmente hoje o mais conhecido, mais preciso que nós temos, na verdade nem preciso, né, mas mais completo, é o DISC, que faz uma avaliação comportamental incompleta. No entanto, são metodologias caras, né? São ferramentas caras. Então, a gente usa, no nosso processo mesmo de consultoria, nós utilizamos algumas ferramentas que são gratuitas, né? Disponíveis aí em algumas plataformas. Então, nós temos a análise de valores, né? Que é muito importante. Ali você já consegue entender também como funciona aquele candidato, quais são os principais valores, e você consegue cruzar isso depois fazendo uma análise comportamental no dia da entrevista, né? Isso também pode ser aplicado nos próprios colaboradores, para você poder compreender e entender como que funciona cada um. Nós temos o inventário, né? Chamado inventário de personalidade, mas na verdade é um teste comportamental. Enfim, temos alguns aí disponíveis, a gente pode fazer depois, para quem tiver interesse aí, passar uma listagem de sites disponíveis que fazem todo o processo aí de análise comportamental e traz uma definição, né, do candidato que você pode estar usando no processo seletivo para te ajudar a ser mais assertivo. Então, não necessariamente eu preciso de uma ferramenta cara para fazer essas análises, né? E aí entra essa diferença de ser extremamente assertivo você fazer análise comportamental. Porque em determinada vaga, como eu mencionei, não vai ser necessário você fazer uma avaliação psicológica, né? Você pode fazer, de fato, uma análise comportamental bem feita, que o processo vai ser também extremamente assertivo, né? Então, tanto utilizando as ferramentas disponíveis, né, que nós podemos listar várias aí, vários sites que tem disponível, quanto também, dependendo, né, da maturidade da empresa, às vezes até tem disponível também. Mas a intenção é mostrar que você pode fazer tanto um processo de recrutamento e seleção, quanto um mapeamento de perfil comportamental dos colaboradores, utilizando procedimentos
que são simples e ao mesmo tempo extremamente eficientes, e não necessariamente passar por uma avaliação psicológica, né? Enfim, ou utilizar ferramentas, metodologias, plataformas que são caríssimas. Dá para fazer uma análise comportamental iniciando ali da tua própria entrevista, onde você vai fazendo a análise daquele perfil, observando, sempre ficar muito atento, porque inicialmente a tendência, né, é ficar muito ansioso nos processos. Então é muito importante trabalhar essa ansiedade, seja para fazer um processo de recrutamento e seleção, seja para conhecer os colaboradores da empresa, conhecer o perfil comportamental do dono da empresa. Né? É muito importante amenizar a ansiedade para que você possa observar e escutar com mais assertividade. Porque às vezes a ansiedade ela deixa muito acelerado e você não presta atenção nos detalhes. E uma análise de comportamento, uma análise comportamental, você vai pegar às vezes alguns traços do comportamento da pessoa através de detalhes, né? Como ela se comporta, como ela senta, como ela gesticula, né? Como ela olha para onde, como que está o visual, né? Então é muito importante ficar atento aos detalhes. E por isso que a importância de você trabalhar sempre a ansiedade, porque nesse processo, tanto no momento de fazer uma entrevista de recrutamento e seleção, quanto de fazer o mapeamento do perfil comportamental dos colaboradores, você precisa estar atento aos detalhes, que é geralmente nos detalhes que você vai compreendendo e juntando as pecinhas ali para no final de toda a sua análise você conseguir ter a percepção total do candidato. Total no sentido de tudo que você observou, né? E se for, como eu mencionei, algo um pouco mais profundo, que você precise ter uma assertividade maior ainda no seu processo, entra então a avaliação psicológica, que traz aí a profundidade, né, da natureza humana. Então é isso. Era mesmo no sentido de explicar para vocês a diferença, né, entre esses dois conceitos, essas duas abordagens, mostrar que é muito eficiente e deve ser feito de fato uma análise comportamental sempre. No momento em que você se depara ali com o dono da empresa, com os colaboradores, ou seja, no processo seletivo, você já precisa iniciar a análise comportamental, para você começar a entender e até mesmo saber como que você deve se comportar diante daquela pessoa, né? Então é importante o consultor ele ter essa flexibilidade para que ele possa, e aí não é perder a sua essência, não é se comportar de acordo com como o outro é, mas é você compreender como é aquela pessoa para que você seja o mais assertivo possível na comunicação e também na sua gesticulação, tá bom? Então é isso, um beijo para vocês, continue acompanhando as nossas dicas aí no Instagram, no Facebook, no YouTube, e a gente constantemente aí vai estar postando vídeos para vocês, tentando colocar um pouquinho do nosso dia a dia e mostrando como é simples fazer consultoria em RH com qualidade, né, e com resultados. Um beijo e até o próximo vídeo.